Você sabia que, se usado da forma correta, o amendoim pode ser um aliado contra a má circulação, pode ajudar a ter uma saúde circulatória boa? Mas, em contrapartida, ele também pode esconder um perigo invisível e que poucos conhecem: a contaminação por fungos. Será que o amendoim ele é realmente bom como um alimento para quem quer perder peso, para quem quer ter mais saúde circulatória, ou será que ele pode sabotar as suas veias sem que você perceba? Você já ouviu falar sobre o resveratrol, o antioxidante do vinho tinto? E se eu te disser que o amendoim tem uma boa concentração de resveratrol? Vamos ver o que a ciência fala hoje sobre como fazer o uso correto do amendoim, quais são os reais efeitos para a nossa saúde em geral. O vídeo de hoje está bem completo, você precisa ficar comigo até o final. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei e tocar no sininho para ativar as notificações. Mas caso você queira acessar vídeos exclusivos mais aprofundados, vídeos sem anúncios, além de ter prioridade para que eu possa responder as perguntas que você deixa aqui nos comentários, e além desses benefícios, apoiar os nossos projetos sociais que ajudam muitas pessoas, tanto com má circulação quanto com trombose, você pode se tornar agora mesmo um membro assinante aqui do nosso canal, categoria Diamante, por menos de R$5. É só clicar em um botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro. Vamos falar um pouco sobre o amendoim. Na verdade, ele é uma leguminosa originária da América do Sul. É amplamente cultivada em várias partes do mundo, principalmente em países como o Brasil, a China, a Índia e até mesmo nos Estados Unidos, que é um grande produtor também. O amendoim ele é primo, mais ou menos da mesma família das ervilhas e dos feijões, e ele é valorizado não só pelo seu sabor, mas também pelos seus nutrientes, as suas propriedades nutricionais. Ele é uma importante fonte de proteína vegetal, ele tem muitas gorduras que são consideradas saudáveis para o nosso consumo, e eles têm muitos micronutrientes. Então o amendoim ele tem uma história de cultivo datada de mais de 3.500 anos na história da humanidade. Temos evidências arqueológicas em regiões do Peru, onde ele era amplamente usado. E ele foi reservado, ele foi difundido pelo mundo, espalhado pelo mundo através das grandes expedições europeias, as grandes navegações. Aqui no nosso país, no Brasil, o amendoim ele é muito popular em receitas tradicionais, em festas, por exemplo, na festa junina ou a festa de São João. Na verdade, ele é uma planta bem peculiar com relação ao seu cultivo. Depois da polinização, os frutos do amendoim crescem debaixo da terra. Ele, na verdade, é um legume, uma leguminosa muito densa, de forma falando assim, propriedades nutricionais. É uma combinação balanceada de proteínas e de gorduras saudáveis. Ele traz fibras, vitaminas e minerais também na sua composição. É considerado um alimento, então, com alta densidade calórica. Ele oferece uma grande quantidade de nutrientes em pequenas porções, e por isso a gente tem que ter atenção para não exagerar. Ele é uma das fontes mais ricas de proteínas de todos os legumes que nós conhecemos. Mais ou menos 25 a 30% do seu peso é proteína pura, proteína vegetal. E mais ou menos aí 50% do amendoim são gorduras, como o ácido oleico, que também é presente no azeite de oliva, o que de certa forma é uma gordura boa. Essas gorduras saudáveis do amendoim, elas ajudam a reduzir os níveis do LDL, que é o colesterol ruim, e melhora o HDL, que é o colesterol bom. Isso ajuda que a gente possa ter uma saúde cardiovascular de certa forma boa. O amendoim é uma fonte de vitamina E, que é um antioxidante que protege as células do nosso corpo contra radicais livres. Isso ajuda a combater o envelhecimento precoce, diminui o risco de doenças crônicas, claro que dentro de um estilo de vida saudável. Além disso, temos vitaminas do complexo B, a niacina, que é a B3, o folato, que é a B9, que combate a anemia. Todas essas vitaminas são muito boas para o nosso metabolismo energético, para a nossa saúde cerebral e para a regeneração das nossas células. O amendoim tem magnésio, ele tem fósforo também, potássio, zinco.
O magnésio, se a gente for parar para pensar, ele desempenha mais de 300 reações bioquímicas no nosso organismo. É importante para a saúde muscular, para o metabolismo, para controlar o ritmo cardíaco e a pressão arterial. O fósforo é útil para a formação de ossos e dentes fortes e saudáveis. O potássio ajuda a balancear o efeito do sódio no organismo, então ele regula os batimentos cardíacos, equilibra os fluidos corporais, e o zinco é fundamental para os nossos glóbulos brancos, são as células de defesa do nosso sistema imunológico. Além disso, as fibras do amendoim, elas ajudam a promover um pouco mais de saúde digestiva, controlar os níveis de açúcar no sangue, já que o bolo fecal fica um pouco mais no nosso intestino, e aumenta também a saciedade. E isso pode ser útil se usado de forma racional em dietas de controle de peso, em pessoas que querem grande quantidade de nutrientes em porções pequenas. Além desses nutrientes básicos, o amendoim eles têm alguns fitoquímicos da planta que desempenham funções no nosso organismo. Um deles eu citei no início do vídeo, que é o resveratrol, um antioxidante muito conhecido e que tem benefícios cardiovasculares palpáveis. O resveratrol, por exemplo, é um dos motivos que a gente fala que o vinho e que o suco de uva é bom para a nossa saúde cardiovascular. E o amendoim é uma outra planta, né, além da uva, que tem quantidades boas de resveratrol. E esse composto diminui a inflamação nos vasos sanguíneos, melhora a circulação e protege contra doenças crônicas, como por exemplo o ataque cardíaco. O amendoim também tem sido associado a alguns efeitos neuroprotetores na prevenção da doença de Alzheimer e outros problemas neurodegenerativos, e ele tem alguns esteróis, hormônios naturais que podem competir com o colesterol, ajudando a reduzir os níveis de colesterol, já que o intestino precisa optar entre absorver o colesterol ou os fitoesteróis. E o consumo regulado do amendoim, dentro de um estilo de vida saudável, pode combater, diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Ele tem antioxidantes. Além do resveratrol, tem ácido cumarínico, que auxilia a neutralizar radicais livres, e isso pode prevenir o desenvolvimento de algumas doenças crônicas, retardar o envelhecimento precoce, o envelhecimento celular e até mesmo prevenir alguns tipos de câncer. Tem muitos estudos epidemiológicos, vou deixar para você depois aqui embaixo na descrição desse vídeo, mostrando que o consumo regulado do amendoim está associado à redução de fato de doenças cardiovasculares, de algumas formas diretas, outras indiretas, mas isso é principalmente pelas gorduras saudáveis, evitando gorduras pouco saudáveis que podem depositar na parede dos vasos sanguíneos, causando placas, e que é a doença que nós chamamos de aterosclerose. E os antioxidantes e anti-inflamatórios, como o resveratrol, o ácido cumarínico que eu te falei, de forma combinada, podem também reduzir a inflamação dos vasos sanguíneos, diminuir a oxidação do colesterol e das gorduras do corpo para manter uma saúde vascular boa. Tem um estudo interessante publicado no Journal of the American College of Cardiology que mostrou que o consumo frequente, regular do amendoim e de outras oleaginosas da mesma categoria podem reduzir as doenças cardíacas e diminuir também a chance de morte súbita por eventos cardiovasculares. Isso por conta das suas gorduras saudáveis. Além disso, tem uma dieta chamada de DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, que é amplamente recomendada para controlar a pressão alta, e ela inclui o amendoim como um alimento-chave. O amendoim, na verdade, tem um grande componente gorduroso e por isso ele tem um índice glicêmico baixo, ou seja, pouco açúcar na sua composição. Então ele não causa picos de insulina, picos de açúcar no sangue. E isso é útil, por exemplo, para quem tem o diabetes tipo 2. A gordura é uma forma concentrada de energia que o nosso corpo precisa trabalhar de forma mais lenta, evitando assim picos glicêmicos, que é típico de quem tem diabetes tipo 2 ou quem está em risco em pré-diabetes. Para você que quer aprofundar um pouco mais em tudo isso que eu falei aqui, eu vou deixar vários artigos aqui na descrição desse vídeo que vão trazer um conteúdo mais aprofundado. Mas se você está aqui comigo nesse vídeo, eu imagino que você chegou porque procura formas naturais de cuidar da sua saúde cardiovascular sem o uso de medicamentos artificiais, de produtos industrializados, de produtos com químicos, com conservantes, com coisas artificiais. Então eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, logo embaixo, um suplemento chamado Pycnogenol, que é capaz de fortalecer o seu sistema cardiovascular, tornar o seu coração mais eficiente e assim também melhorar a circulação nos seus vasos sanguíneos. Ele evita a formação de coágulos, combate radicais livres que causam envelhecimento precoce e a má circulação,
Quando acabar esse vídeo, procura aqui embaixo na descrição um link com Picnogenol. É de um laboratório de confiança que eu confio, recomendo e que eu uso também. Mas voltando para o nosso tema de hoje sobre o amendoim e as suas propriedades, a China, na verdade, é o maior produtor atualmente desse produto do amendoim. É responsável, pessoal, por quase 40% da produção mundial. O país tem uma longa tradição no consumo de amendoim, não só consumo, mas também no cultivo. E os chineses usam o amendoim tanto para consumo direto, quanto também para produzir outros derivados, como por exemplo o óleo de amendoim, que é muito usado na culinária chinesa. Um dos principais produtos da província de Shandong, Henan, Guangdong, Guangxi, todos, eu não sei se eu pronunciei certo aí em chinês, mas são províncias muito produtoras. A Índia, outro polo de produção, é o segundo país que mais exporta e consome também, respondendo aí por cerca de 15 a 20% da população, da produção mundial. E os Estados Unidos é o terceiro da fila, que é muito típico no país, pasta de amendoim. Os Estados Unidos tem uma produção aí, uma participação da produção global de cerca de 7 a 10%, e o amendoim, principalmente na manteiga e na pasta de amendoim, nos Estados Unidos é um alimento muito popular, principalmente também a manteiga, né, de amendoim eles usam bastante. A Geórgia, nos Estados Unidos, é o principal produtor. Na África nós temos um outro polo curioso. Na África o amendoim é muito importante para a economia da Nigéria, para o Senegal também e inclusive a Gâmbia. Mas falando um pouco sobre as pesquisas, a gente teve um cientista pioneiro no estudo do amendoim, ele se chamava George Washington Carver. Ele foi muito importante para popularizar o cultivo de amendoim nos Estados Unidos no século XX. Ele desenvolveu mais de 300 produtos derivados do amendoim, cosméticos, corantes, gasolina de amendoim, até remédios derivados da planta, incentivando o cultivo, a difusão de que era um insumo muito bom e saudável, principalmente uma alternativa ao algodão no sul dos Estados Unidos para a fabricação de muitos tecidos. O óleo de amendoim, na verdade, ele é usado até mesmo como fonte de biocombustível, de combustíveis biodegradáveis. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi testado como um substituto em tempos de escassez, em tempos de privação, para fazer funcionar motores a diesel. E a manteiga de amendoim, que eu te falei, que é um dos produtos bem populares da cultura americana, ela foi desenvolvida por um médico. Foi um médico que desenvolveu a manteiga de amendoim, ele se chamava John Harvey Kellogg, que é o mesmo criador dos cereais Kellogg, dos sucrilhos Kellogg's e outros derivados. No final do século XIX, era uma alternativa proteica para pessoas que tinham dificuldade de mastigar, já que o amendoim é um alimento bem denso falando de forma nutricional, principalmente para pessoas idosas. E essa invenção foi importante na época, na indústria alimentícia teve uma revolução local. E durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, na década de 1930, a manteiga de amendoim foi uma fonte importante de proteína barata, de nutrição para muitas famílias que enfrentavam dificuldades econômicas por conta do crash da Bolsa de Nova York em 1929. O amendoim faz parte, inclusive, em refeições de astronautas que são conduzidas pela NASA em várias missões espaciais por conta desse alto valor nutritivo e uma grande durabilidade. Ele demora para poder vencer, ele demora para poder estragar. Basicamente, você precisa ter dois cuidados com o amendoim. Um deles é a questão das atoxinas, que são produzidas por fungos do gênero Aspergillus. Eles crescem em alimentos, não só o amendoim, mas também milho, nozes, sementes e várias oleaginosas, vários grãos que são armazenados em condições de calor e umidade. Então você precisa se certificar de comprar um amendoim que tem uma fonte confiável. O segundo cuidado que você precisa ter é saber se você não tem alergia ao amendoim ou aos seus derivados. O amendoim é uma das alergias mais comuns que existe, talvez aí próximo das 5 primeiras, né? Talvez a segunda ou terceira alergia mais frequente do dia a dia. Se você tiver, também evite o amendoim e seus derivados, mas ele pode ser consumido in natura ou até mesmo torrado. Quando a gente consome ele cru, mantém um pouco da composição nutricional completa sem perder vitaminas e minerais que são sensíveis ao calor durante a torra, como por exemplo a vitamina E, a B1, que é a tiamina, e alguns antioxidantes que podem degradar por conta da torrefação.
por conta do calor excessivo. Alguns fitoquímicos, como o resveratrol, ácidos fenólicos, eles são preservados no amendoim na forma in natura, na forma crua, e isso pode contribuir para que você tenha um melhor aporte de antioxidantes. As desvantagens, como eu te falei, são a contaminação por fungos e toxinas como as aflatoxinas e também uma maior digestão por algumas pessoas. Já quando a gente torra o amendoim, ele passa por um processo de aquecimento que vai variar de acordo com intensidade, duração, uma torra mais intensa, menos intensa, e essa torrefação ela pode destruir as aflatoxinas produzidas pelos fungos. Elas destroem também alguns antinutrientes que a planta produz, porque ela não quer ser comida, por exemplo, os fitatos, e ajuda a digerir, melhora a absorção dos nutrientes. Mas em contrapartida, como nem tudo é perfeito, a torra vai destruir alguns nutrientes sensíveis ao calor. Já te falei aqui, a vitamina E, algumas vitaminas do complexo B, elas podem se degradar. O amendoim ele é um alimento extremamente nutritivo, quanto a isso não temos dúvida. Ele traz muitos benefícios para a saúde humana. Ele pode promover sim uma saúde cardiovascular saudável dentro de um estilo de vida compatível com isso e ajudar no controle das doenças cardiovasculares, das doenças da circulação, e até mesmo prevenir certos tipos de doenças crônicas e contribuir para a nossa saúde global. Só que é importante consumir em quantidades adequadas para a sua saúde, para o seu peso, para a sua idade, certificar que é um de boa qualidade, está ciente, né, das possíveis alergias e contaminações e efeitos colaterais, e fazendo parte de uma dieta balanceada, o amendoim é uma excelente fonte de nutrientes, um aliado para promover saúde e prevenir doenças. Eu vou deixar um card aqui para você, que vai aparecer também no final do vídeo, sobre o aloe vera. Eu acho que você vai gostar bastante de saber. É um outro nome da babosa, aloe vera e babosa é a mesma coisa. Se você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai transformar a sua circulação, porque a babosa é um dos alimentos mais importantes para limpar o seu sangue. Se no vídeo de hoje você aprendeu muita coisa importante, se eu pude te ajudar bastante, foi até melhor do que uma consulta médica que você já pagou, já fez por aí e não teve tanta informação de qualidade, com tanta riqueza de detalhes, eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais. Quando você se torna um membro assinante aqui do canal, você faz isso, você apoia muitas das nossas causas que ajudam pessoas com má circulação e precisam de curativos, pessoas aguardando por filas de cirurgias, né, para veias entupidas, mas você, em contrapartida ao seu apoio, acessa vídeos exclusivos, sem anúncios, tem prioridade para que eu possa responder as perguntas que você deixar nos comentários. Mas se você quer fazer isso de forma pontual, na descrição desse vídeo aqui embaixo tem uma chave Pix para que você possa contribuir de forma pontual, caso esse seja o seu desejo. Além disso, se você precisa de mais apoio, se você quer conhecer outras formas de se cuidar, aqui na descrição tem o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação, e o nosso e-book com 10 formas práticas de como combater coágulos no sangue. Nunca se esqueça, então, que a prevenção é sempre o melhor remédio para veias entupidas, para má circulação, para trombose. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela, a gente não aproveita a vida com quem nós amamos, a gente não consegue trabalhar e ter o nosso sustento. Então é muito importante que você se cuide, que você se proteja, que você se previna. E é para isso que a gente está aqui, para poder te ajudar a cuidar da sua circulação como tem que ser feito, para te ajudar a combater de verdade, da forma certa, as doenças cardiovasculares. Eu vou estar te esperando então no nosso próximo vídeo e até lá.